Bom dia a todos, aqui é o grupo 3 e ficamos com o capítulo 6, oferta, demanda e política de governo, do módulo 3 de economia e da cadeira de administração e economia. Os integrantes do grupo é José de Ribamar Araújo Rodrigues, eu, José Juan Rodrigues Sampaio, Carolina Costa Moraes e Marina Luanda Privado Coelho. Bem, esses são os tópicos do nosso capítulo, que é oferta, demanda e política de governo. Vamos falar sobre, em primeiro momento, sobre as políticas de controle de preços, tanto na primeira parte falando sobre os preços máximos, na segunda parte falando sobre os preços mínimos, salário mínimo, avaliação de controle de preços e também efeitos desses tipos de controle. No terceiro momento, vamos falar sobre os impostos, sobre os compradores e sobre os devedores. E, por fim, vamos falar sobre elasticidade e incidência tributária, fechando com a conclusão e questões finais. Então, em primeiro momento, sobre o controle de preços. Quando ocorre? Bem, o controle de preços vai ocorrer quando os formuladores de políticas acreditam que o preço de mercado de um bem ou de um serviço é injusto para o comprador ou vendedor. E ele vai estabelecer em primeiro momento, dois tipos de controle de preço, um preço máximo e um preço mínimo. Conceituando o preço máximo, ele é um valor máximo legal para o preço de um bem ou serviço. O governo ele vai estipular um valor máximo e esse valor máximo não pode ser ultrapassado. E explicitaremos alguns exemplos, abrangendo os dois tipos de preço máximo, o preço máximo não obrigatório e o preço máximo obrigatório. Utilizando como exemplo o preço de casquinha de sorvete, um exemplo do preço não obrigatório, bem aqui temos o preço da casquinha de sorvete, que se encontra como o preço de equilíbrio de R$ 3. Então o governo estipula um preço máximo de R$ 4. Obedecendo, observando o gráfico, a gente percebe que este valor não vai interferir no resultado do mercado. E as forças do mercado em si vão se mover naturalmente em direção ao equilíbrio. Agora, quando o preço máximo se torna obrigatório? Bem, em si, quando o preço máximo se torna obrigatório, vemos o seguinte exemplo. O preço máximo, utilizando ainda o exemplo da casquinha de sorvete, o governo determinou um preço máximo de R$ 2. Aqui, a quantidade demandada excede a quantidade ofertada, porque o preço vai ser mais baixo e a maior demanda vai aumentar. E a oferta vai diminuir, ocorrendo a escassez. Em si vai faltar pessoas a adquirir as casquinhas de sorvete. Utilizando como exemplo o preço da gasolina, ainda sobre os conceitos de preço máximo. Bem, aqui temos inicialmente o preço máximo, que não é compulsório, não é obrigatório, e ele é estipulado a R$ 4. E temos o P1, que é o seu ponto de equilíbrio. Bem, em si, aqui temos o exemplo da escassez de gasolina na década de 1970, onde ocorreu um aumento de filas de várias pessoas procurando gasolina. Em si, tudo começou quando ocorreu o aumento no preço do petróleo e aumentou o custo da produção de gasolina. Em si, o preço era para ir de P1 para P2. No entanto, como já existia um preço máximo estipulado pelo próprio governo, esse preço em si, o preço 2 não foi atingido. Ele ficou um preço máximo. Mas o que ocorreu foi que a oferta caiu e o preço máximo tornou-se compulsório. E dessa vez ocorreu uma escassez. Sobre os efeitos disso, tanto no exemplo quanto da casquinha de sorvete e o preço da gasolina, a demanda foi muito maior que a oferta. E para de uma forma a abranger isso, eles adotaram estratégia de racionamento para não ocorrer ou para evitar que isso ocorra. Por exemplo, exemplo de estratégias de racionamento são filas longas. Os supermercados ou o próprio estabelecimento da casquinha de sorvete pode escolher fazer longas filas ou também discriminar por parte dos ofertantes de uma forma até critérios pessoais para que esse consumo não se esgote por completo. Isso são suas estratégias de racionamento.
O preço mínimo é o menor preço legal que pode ser pago por bens e serviços. Ocasionalmente são chamados de subsídios, pois eles mantêm um preço evitando que ele caia abaixo de um certo valor. A forma mais comum de subsidiar os preços em funcionamento é com o governo entrando no mercado e comprando o produto. Isso vai aumentar a demanda, vai elevar os preços, vai manter os preços mais altos do que eles seriam numa outra alternativa, do que eles seriam se o governo não fizesse essa intervenção. Um exemplo dessa ação são as leis de suporte aos preços agrícolas, já que eles flutuam bastante e em quantidades amplas. Para explicar melhor o funcionamento do preço mínimo e a influência dele do mercado, vou explicar o que é o preço de equilíbrio. As curvas de oferta e demanda são organizadas com base no preço e na quantidade de produtos e serviços. Como elas são baseadas na mesma premissa, na mesma coisa, elas podem aparecer no mesmo gráfico. E juntas elas vão determinar o preço de equilíbrio, porque o preço de equilíbrio nada mais é do que a interseção das retas de oferta e demanda. Ele vai relacionar o lucro e o prejuízo. Quando se alcança o equilíbrio no mercado, não existe nem excesso nem escassez. A tendência é que haja uma estabilização nos preços. Os preços mínimos não afetam os resultados de mercado quando ele está abaixo do preço de equilíbrio, porque ainda é possível reduzir esse valor até alcançar o mínimo legal. Mas quando o valor de equilíbrio, vou dar um exemplo de um salário de $6. Vamos supor que o valor de equilíbrio é $6. R$6, 6, qualquer moeda. Está abaixo do preço mínimo, vamos dizer que o valor mínimo nesse caso é um salário de R$7,25, $7,25, considera-se essa uma situação ilegal, porque ele não pode ser reduzido mais do que o valor atual. O valor de equilíbrio, o valor que está sendo vendido no mercado, já está num número muito inferior ao valor mínimo que legalmente é autorizado. Então, quando o preço mínimo está abaixo do preço de equilíbrio, ele é legal, porque ele tem como ser, o preço de equilíbrio tem como ser reduzido. Mas quando o valor de equilíbrio está abaixo do preço mínimo, quando a situação é inversa, é ilegal. O exemplo mais conhecido de preço mínimo é o do salário mínimo. O salário mínimo é baseado na visão de que alguém que trabalha em tempo integral deve ser capaz, ela precisa ter a capacidade de manter um padrão básico de vida. Conforme o custo de vida sobe, o Congresso vai elevar esse salário mínimo federal para poder manter o padrão básico de vida dos trabalhadores. Enquanto o salário mínimo aumenta a renda de muitos trabalhadores com trabalhos de salário tradicionalmente baixos, ele vai aumentar o desemprego, porque a demanda por trabalho ela é inversamente proporcional ao preço. Ou seja, quanto maior a demanda, menor o preço. Quanto maior o preço, menor a demanda. Se o preço vai aumentar, a demanda vai diminuir, ou seja, desemprego. Então, enquanto o trabalhador ganha uma remuneração maior, os desempregados não ganham nada. As pessoas mais afetadas por isso são os adolescentes e as minorias, porque pessoas com habilidades especiais já recebem um salário superior ao salário mínimo. Então, elas não são afetadas por essa lei do salário mínimo, até porque o seu pagamento costuma exceder o valor mínimo legal. O controle de preços geralmente tem como objetivo ajudar os pobres. Por exemplo, a lei de controle de aluguéis visa deixar acessível a todos uma moradia, enquanto a lei de salário mínimo tem o objetivo de tirar os pobres da pobreza. Só que assim como existem benefícios, existem malefícios. Os aluguéis baixos vão desestimular os proprietários de manter os seus prédios, o que vai acabar dificultando encontrar moradias. Enquanto o salário mínimo pode aumentar a renda de uma porção de trabalhadores, mas, como já foi citado anteriormente, pode deixar uma porção desempregada. Os economistas acham que uma solução mais plausível para o problema do aluguel e do salário é o subsídio governamental, porque se o governo arcasse com uma parte do aluguel dessas famílias pobres, a quantidade ofertada de imóveis não reduziria,
E então não haveria escassez de imóveis. O mesmo vai ocorrer com o subsídio do salário. Só que, assim como boa parte das coisas na vida, essa teoria também tem um malefício. Porque se o aluguel e o salário forem subsidiados pelo governo, haverá um aumento de impostos. Olá, meu nome é Marina Luanda. Eu vou tratar sobre impostos. Os impostos são basicamente aplicados pelo Estado para arrecadar recursos financeiros e viabilizar as políticas públicas e serviços públicos, né? Então, os impostos eles podem ser um percentual sobre um bem ou eles podem ser taxados por unidade e podem ser incididos sobre o consumidor ou sobre o comprador ou sobre o vendedor. Nisso nós vamos falar da incidência, a incidência tributária. Os resultados mostram que todos os participantes de um mercado partilham, distribuem um imposto. Para verificar esse resultado, nós vamos analisar dois aspectos: o deslocamento da curva de oferta e demanda e as mudanças no ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é basicamente aonde a interseção da curva de demanda e a curva de oferta, onde se origina o preço de equilíbrio e a quantidade ofertada de equilíbrio. Vamos falar dos impostos cobrados diretamente sobre os vendedores. Neles, o que acontece? O custo de produção ele aumenta muito, então a venda se torna mais cara. A lucratividade do vendedor cai. Então, nessa nova oferta, há um deslocamento da curva de oferta. Ela se desloca para cima no valor do imposto cobrado. Então, há um novo equilíbrio, um novo ponto de equilíbrio, com um preço de equilíbrio maior, só que uma quantidade ofertada menor. E fazendo com que o preço de mercado aumente. Então, nesse novo preço de mercado, o consumidor vai pagar mais caro. E o vendedor vai receber menos, porque o que ele recebe de forma efetiva é o preço de mercado menos o imposto. Então, vai reduzir essa atividade no mercado. Os impostos cobrados dos compradores, o que acontece? Como a taxa incide diretamente do consumidor, né, a compra se torna menos atrativa. Então, a demanda cai. O que acontece com o gráfico é a mesma coisa. A curva de demanda, ela diminui no mesmo quantidade do imposto, fazendo com que o novo preço de equilíbrio seja menor e a quantidade ofertada também seja menor. O novo preço de mercado, para estabilizar com esse novo preço pago dos consumidores, que é mais alto, ele cai. Então, o vendedor ele recebe menos e o comprador paga mais, paga o preço de mercado mais o imposto. De qualquer jeito, redução da atividade no mercado. Para terminar a análise, nós observamos aqui que a incidência tributária, o comprador e o vendedor partilham o imposto independente de quem é cobrado diretamente pelo Estado. Acabam sendo distribuídos pelo mercado. Então, os dois casos se comportam igual. Há um novo preço de mercado e há uma redução da quantidade de equilíbrio. É isso. Obrigada. Sou José Guilhermar, irei falar sobre elasticidade e incidência tributária. A elasticidade é a forma mais precisa e eficaz de analisar aspectos da oferta e da demanda. Esta elasticidade pode tender mais para a oferta ou para a demanda. Depende de como ela reage às mudanças do preço. A incidência tributária é o estudo sobre quem recai a carga do imposto, mas essa divisão, esse compartilhamento nem sempre é igual. Vai depender muito para que lado a elasticidade é maior no mercado, como nós vamos ver agora nos exemplos. No caso 1, quando a oferta é mais elástica do que a demanda, o que ocorre? A oferta
é mais elástica do que a demanda. Isso faz com que o ônus do imposto maior, do imposto, vai ficar a cargo dos compradores. E a parte menor do imposto vai ficar com os vendedores. Isso ocorre por quê? Porque é mais fácil para os vendedores saírem do mercado. Já quando a demanda que é mais elástica do que a oferta, aqui no caso 2, então a demanda é mais elástica do que a oferta, já ocorre o contrário. O compartilhamento do imposto, a parte menor do ônus, é para o comprador. Já a parte maior fica destinada ao vendedor. Isso porque é mais fácil para o comprador, nesse caso aqui, saírem do mercado. Então nós podemos verificar que quando a elasticidade desequilibra para um dos lados, seja para a demanda ou seja para a oferta, o lado menos elástico é quem fica com a maior parte do ônus do imposto. Vamos ver os estudos de caso. Quem paga o imposto sobre os bens de luxo? Em 1990, o Congresso norte-americano aprovou um novo imposto sobre bens de luxo, como iates, aviões particulares, peles, carros, caros e etc. Qual era o objetivo desse imposto? O objetivo desse imposto era fazer com que quem pudesse pagar mais, pagaria mais, como por exemplo os consumidores ricos. Foi efetivo? Deu certo? Vamos verificar. No gráfico nós podemos observar que o mercado de iates, onde a demanda é elástica ao preço e a curto prazo a oferta é inelástica, ou seja, tem mais gente querendo comprar do que eles conseguem entregar iates prontos. O que ocorreu? O compartilhamento do imposto ficou a parte menor para os ricos, ou seja, para os compradores, e a parte maior do imposto ficou com os vendedores. Então, nesse exemplo aqui, verificamos que não foi efetivo o imposto para os ricos pagarem mais. Na verdade, eles pagaram menos do que as empresas que vendem. Já nesse segundo caso, o corte de imposto na folha de pagamento de 2011. Antes de 2011, o imposto de seguro social da folha de pagamento era compartilhado igual. 6,2 para os trabalhadores, 6,2 para os empregadores. O total dava 12,4. Então teve uma lei de isenção de imposto, em 2010, em que reduz a porção do trabalhador, fica menos 2%, ou seja, de 6,2 ficaria em 4,2%. Isso para iniciar em 2011. Mas deixava a proporção do empregador a mesma, 6,2%. O que ocorreu? Vamos ao seguinte argumento, a pergunta. O pagamento que o empregado leva para casa aumentará exatamente 2%, maior que 2% ou menor que 2%? Alguma elasticidade afeta a sua resposta? Explique. Como resposta, temos o seguinte. Contanto que a oferta e a demanda de mão de obra possuam uma elasticidade de preço maior que zero, o corte de imposto irá ser compartilhado tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador. Então, nesse caso, o salário líquido do trabalhador irá aumentar em menos de 2%. Com relação à elasticidade, a resposta é não. Depende da demanda de mão de obra ser mais ou menos elástica do que a oferta. Quem obtém maior parte deste corte de imposto? Os trabalhadores ou os empregadores? Como a elasticidade determina essa resposta? Nós já vimos nos gráficos anteriores. Se a demanda de mão de obra é mais elástica do que a oferta, os trabalhadores obtêm mais corte de imposto que os empregadores. Já, o contrário, se a demanda de mão de obra é menos elástica do que a oferta, já os empregadores é que obtêm a maior proporção do corte de imposto que os trabalhadores. Então, com isso, nós concluímos que as políticas de governo e a alocação de recursos
que nós vimos neste capítulo afeta a alocação diretamente dos recursos da sociedade, como, por exemplo, se o imposto na pizza reduz o equilíbrio de quê? Da quantidade. Quanto menos produção, os recursos ficarão subutilizados, recursos como trabalhadores, fornos, queijo, matéria-prima da pizza, e isso vai fazer com que ela se torne disponível para outras indústrias. Já se um salário mínimo vinculante causa excedente de trabalhadores, ou seja, mais mão de obra do que oferta de emprego, isso vai ser um desperdício de recursos humanos, ou seja, haverá desemprego.